E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre qual a diferença entre 32 e 64 bits. Como saber qual usar, qual sistema operacional usar, como funciona isso. Então, esses números, a gente vive em contato com eles no nosso cotidiano, mas muitas vezes a gente não sabe o que eles significam. Então vamos terminar esse vídeo entendendo as diferenças entre cada um e qual deles você precisa usar para ter um bom desempenho na sua máquina. Esses números são a quantidade de dados que o processador consegue trabalhar simultaneamente. Ao mesmo tempo, é o quanto ele consegue trabalhar. É a capacidade de processamento de números inteiros do processador. Quanto maior for a quantidade de bits de uma plataforma, maior será a capacidade de números que serão processados. Tá, Peter, isso eu já sabia. Mas qual a diferença? Como saber a quantidade máxima que o 32 bits suporta? Bom, vamos fazer o seguinte cálculo. 2 elevado a 32, que é o 32 bits, né? Esse número será igual a 4 bilhões, 294 milhões, 967 mil, 296 bytes, ou 4 gigabytes. Tá, mas que conclusão eu posso tirar com isso? A conclusão que a gente pode tirar com isso, desse cálculo, é que um processador 32 bits consegue utilizar somente 4 gigabytes. Tá, mas agora vamos para o ponto crítico da questão. Qual a diferença real entre esse 32 e 64 bits? Para um processador 64 bits, o cálculo ficaria assim. 2 elevado a 64 iria ser igual a 18 quintilhões, 446 quadrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551.616 bytes, ou 16.384 exabytes. Em gigabytes isso fica 17 bilhões de gigabytes. Então é uma diferença extremamente absurda entre os dois. Lembrando que esses números têm diversas limitações, né, como a capacidade de cada processador. Tá bom, Peter, mas eu não entendi. Esses números, meu computador vai conseguir usar 16.384 exabytes daqui a muitos anos talvez. Outro, porém, é a limitação dos nossos sistemas operacionais. Os nossos sistemas 32 bits, tanto o 7 quanto o Vista, quanto os outros, eles só conseguem usar 4 GB. É o limite padrão para 32 bits. Tá, e o Windows 64 bits? Quais são as limitações deles? O Windows 7 Home Basic 64 bits é 8 GB. O Home Premium, 16 GB. O Professional, 192 GB. Do mesmo jeito que o Enterprise e o Ultimate são 192 também. Agora a gente já sabe a capacidade máxima de cada plataforma. Então vamos continuar. Se você usa um sistema 32 bits, por qualquer que seja, não adianta e também não faz sentido você ter mais que 4 GB de RAM. Então, se você tem mais que 4 GB de RAM e não quer deixar ser desperdiçado essa melhora, esse upgrade que você tem, você precisa de um sistema 64 bit. Que conforme os dados que eu mostrei, ele tem uma velocidade muito maior, uma capacidade muito maior para a sua necessidade. Tá bom, Peter, agora eu entendi tudo. Mas eu posso mudar o meu sistema operacional sem formatar? Por método de atualização? É impossível. Você precisa formatar o seu computador, porque a arquitetura do sistema é totalmente diferente. Os drivers serão diferentes, os programas, tudo. Então quer dizer que ele não vai rodar os meus programas? Calma, ele vai rodar sim os seus programas, se eles tiverem uma versão 64 bits compatível. Alguns específicos programas não conseguem ser rodados em 64 bits. Mas muitos 32 bits conseguem rodar em 64. Sempre aumentando, né? Nunca diminuindo. Um programa 64 bits nunca vai conseguir rodar em um 32 bits. Hoje em dia, como a maioria dos computadores estão vindo em 64 bits instalado, é questão de tempo para os 64 bits ser o padrão de agora, né? Quais são os mitos e verdades que eu ouço por aí? É verdade que para instalar um sistema 64 bits eu preciso ter no mínimo 4 GB de RAM? A resposta é não, isso é mentira. A Microsoft recomenda 1 GB para o Vista 64 bits
e 2 GB para o 7, 64 bits. É verdade que meu computador vai ficar mais rápido se eu tiver 4 GB de RAM com o sistema 64 bits? A resposta é depende. Se você usar programas pesados de desenvolvimento de vídeo ou jogos pesados, você vai sentir uma diferença sim, vai sentir uma melhora com certeza. Porém, se você é um usuário de internet normal, que só fica usando editores de texto e programinhas de internet, navegadores e etc., é um mito. Você não vai ter um desempenho melhor. Tá, Peter, você falou muito, mas ainda não me disse qual é melhor. Qual a diferença para melhor deles? Essa é uma pergunta muito específica. Se você usa programas pesados e jogos pesados e tem mais que 4 GB de RAM, obviamente seu desempenho vai melhorar com o sistema 64 bits. Mas se você tiver 4 GB de RAM e não usar programas pesados, fique com o seu sistema 32 bits que vai ser melhor para você. Você vai economizar tempo, vai economizar uma vez porque vai formatar, vai ficar com o seu computador perfeito do jeito que está agora. Um possível problema nas adaptações que eu já vi o pessoal fazendo, tem um computador antigo, vai lá, tem 4 GB de RAM, vai lá e coloca mais 4. Qual é o problema que acontece? Em placa-mãe antiga, elas têm um chipset um pouquinho ultrapassado. Eles não reconhecem mais que 4 GB. Esse é um detalhe importante na hora de comprar a sua placa-mãe. Se você não sabe o que é chipset, eu vou deixar anexado aqui em cima, num bannerzinho, o meu vídeo sobre chipsets. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei aqui embaixo. Se foi útil para você, você pode estar se inscrevendo no meu canal e acompanhando os próximos vídeos sobre hardware, sabendo como funcionam exatamente cada componente do seu computador. Se você gosta de games, na parte de parcerias do meu canal, ali tem o meu canal gamer e também dos meus parceiros. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.